Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Vamos ver, o pessoal aí já está sendo avisado. Oi, gente. O pessoal entrou aqui. Pessoas, deve ser o Jonatas, né? O pessoal entrando aí. Oi, gente, tudo bom? Daqui a pouquinho temos uma live com o pastor Júnior Batista, né? E nós vamos conversar um pouco aqui hoje à noite. Daqui a pouquinho nós já vamos começar a falar um pouco sobre o assunto. Enquanto o pessoal vai entrando aí, aproveita para convidar alguém aí. Aproveita para convidar alguém. Põe essa setinha aí, ó. E convida aí umas 10 pessoas. Deixa eu fazer também aqui para a gente não entrar na hipocrisia, né? O Jonatas aí. Oi, Jonatas. Jonatas Pessoa, lá de Manaus. Deixa eu fixar esse comentário aqui. E deixa eu também convidar alguém aqui para estar com a gente aqui, tá? Vou convidar um pessoal aqui. Deixa eu passar para baixo aqui para convidar algumas pessoas aqui para estar com a gente. Ajuda também aí, ó. Mandei aqui para um monte de gente. Convida alguém aí, manda essa setinha aí, esse aviãozinho, convidando, compartilhando aí com alguém. Muito bem, gente. Seja bem-vindo, né? Essa live aqui. Vou aceitar o pastor. Já vai dividir a tela aí com o pastor Júnior. Aí, já dividiu a tela. Pronto. Tomou mais tela que eu ainda. Meu Deus, que alegria estar aqui. Oi, pastor, tudo bom? Mas olha, eu tô bem demais agora com você aqui, então nem se fala, né? Pastor Irineu, meu pastor, estou muito feliz por ter esse momento com você aqui. Eu estou aqui na igreja, está acontecendo o evento do André Fernandes aqui, a igreja lotada de gente, mas eu corri para cá porque eu queria estar com você nesse momento Benção. especial. Que benção, que benção. Gente, ó, pastor Júnior Batista e do outro lado, né? É a igreja onde eu congrego, né? Igreja onde eu tento discipular uma pessoa aí, mas tranquilo. E nesse domingo, para quem não Ah, sabe, nesse é domingo, verdade. eu vou Botar aí. ter a alegria de receber aqui na Mais de Cristo o pastor Irineu. E quando eu falo do pastor Irineu, tem gente que me pergunta por que toda vez que eu toco no nome do pastor Irineu, eu toco com carinho, com respeito. Eu caminhei com ele durante muitos anos, lado a lado, ombro a ombro, servindo o ministério do pastor Irineu. E eu digo que eu fui muito abençoado. Mas assim, abençoado de forma extraordinária. Eu sempre digo ao pastor Irineu e publicamente vou falar aqui que tudo que a gente vive em relação a Mais de Cristo tem a ver com o ministério dele. Ele foi um instrumento de Deus para que a igreja aqui crescesse desde o começo, sempre envolvido, sempre vindo aqui, sempre trazendo um conselho. Então, eu me sinto assim confortável em estar aqui com o pastor Irineu hoje para essa conversa, para esse assunto tão especial que tem a ver com esse livraço que está saindo agora. Aliás, você já tem na sua mão aí, eu vi. Já Tem, está. tem. Eu vou mostrar aqui. Domingo, para quem vai estar na igreja, domingo eu vou estar lançando o livro aí na igreja. Nós lançamos, hoje eu estava em São Paulo, cheguei e passei a tarde no escritório fazendo dedicatória para o pessoal que comprou no lançamento. E assim, deu uma graça de Deus, Júnior, que, meu Deus, a gente superou assim a expectativa. Brasil inteiro comprou, Brasil inteiro, né? Porque fora do Brasil só vai pela Amazon, mas no Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, o pessoal comprando esse livro aqui, ó, Código Código tá das aí. Riquezas. São 303 páginas, então 303 páginas,
Um livro muito bonito, muito bom. Um conteúdo é muito bom. O conteúdo é riquíssimo. Hoje eu comecei a reler ele, assim, né? A gente releu muitas vezes esse livro até publicar ele, mas é um conteúdo que realmente vai trazer uma diferença de conhecimento, né? Alterar o conhecimento de quem lê esse livro. Eu Então, tenho... a gente está lançando ele. E nesse lançamento, antes da gente entrar num assunto aqui, a pessoa que comprar essa semana, ele ganha uma mentoria, né? Junto com todo mundo que comprar, ganha uma mentoria. E pode, no dia da mentoria, receber a palavra e depois também fazer perguntas. Tem frete grátis para todo o Brasil. Então tá aí, ó. E receber uma dedicatória, né? Aí quem comprar agora essa semana recebe uma dedicatória. É trabalhoso, porque é muita gente, é muito livro. Hoje eu passei assim. Hoje eu fiz mais de 10 caixas hoje, só Deus hoje à do tarde, né? céu. E assim, tem que fazer um monte ainda, viu? Foi assim uma surpresa pra gente. Deu uma graça de Deus nesse livro, né? Eu sei que vai ser um livro assim que vai fazer um divisor na vida das pessoas que lerem, acrescentar muita coisa. Mas Com vamos lá, certeza. vamos falar alguma coisa aqui do livro. Deixa eu te falar. Ah, são assuntos, né, da palavra de Deus, códigos. Eu coloco aqui no livro como códigos, mas são assuntos que a gente precisa saber, né, que como Deus trata é, esses assuntos. Eu tenho bastante capítulos aqui, né? São 17 ou 18 capítulos no total, né? Assim, ó. O primeiro capítulo é temor a Deus. Porque a pessoa pensa quando é código de riqueza que vai ganhar numa loteria, uma coisa assim. Deus. Não, nada disso. É um trabalhar de Deus na vida da pessoa e a grande verdade sobre a construção de riquezas é que a pessoa tem que entender um propósito e, primeiro, deixar Deus trabalhar dentro dela, para que ela não fique escrava daquilo que tem ou daquilo que não tem, né? Que é um grande atrapalho na vida das pessoas e de muitos cristãos, é que quando eles têm, eles não têm comportamento correto. E quando eles não têm, também sofrem. Então, é um sofrimento de duas maneiras, porque não deixaram Deus trabalhar. E Salomão, o homem que ajuntou de montanha tudo que foi riqueza, que se pode, ele diz uma coisa muito importante, que o principal é você ter Deus em primeiro lugar, temor a Deus, Deus num lugar que seja insubstituível, a sua devoção, a sua paixão, a sua obediência. Deus tem que ter um controle primeiro, maior, único, soberano sobre a sua vida. E eu começo escrevendo exatamente esse assunto aí, temor a Deus. Depois eu falo sobre indignação, arrependimento, né? Porque uma pessoa ela não sai do problema dela se ela não se indignar com aquela situação. Então, falo sobre sabedoria, sobre gratidão, sobre honra, né? São muitos assuntos, É, são é que muitos códigos. é quando a pessoa ouve falar sobre esse assunto, os códigos, o código da riqueza, e os segredos da riqueza, e até você escreveu também Deus e o dinheiro, né? Uhum, uhum, Então, assim, até hoje eu ouvi uma pessoa dizendo: Poxa, como eu fui impactado com o livro do pastor Irineu sobre o assunto Deus e o dinheiro. Eu fiquei surpreso porque era uma pessoa que não é do nosso convívio e estava falando do livro. E aí a gente vê que a igreja, por muito tempo, muita gente que serve a Deus, criou um bloqueio, uhum, achando que, na verdade, quanto mais pobre, melhor é. Quanto mais, não é nem pobre no sentido de não ter posses, mas quanto mais miserável, melhor é, mais santo a pessoa é. Há uma uhum, confusão de uhum. humildade, no sentido da essência da palavra, com pobreza. É um problema muito sério. Eu sei que o dinheiro pode ser um problema na vida de muitas pessoas. Isso quando a pessoa tem o dinheiro como seu senhor. Porque o dinheiro é um Exatamente. ótimo servo, mas um péssimo senhor. Uhum, Aliás, a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Jamais. Quem ama uhum. a abundância nunca se farta da renda. E também isso é vaidade. Então, você começa a perceber que por muito tempo as pessoas elas deixaram de colocar Deus em primeiro lugar, como você falou, o temor a Deus,
a prioridade que Deus precisa ter na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que estar acima de todas as coisas. As pessoas sempre trataram Deus como uma opção, até porque pensavam que Deus não podia suprir. É uma coisa, é muito incrível isso, né? Mas de verdade, quando a gente olha, por exemplo, para esses escritos, a gente começa a aprender que é propósito de Deus que o seu povo prospere, o seu povo Claro, seja claro. abençoado. Se alguém me perguntar, pastor, como assim? Eu vou dizer, a Bíblia tem 38 parábolas, 16, metade das parábolas falam sobre dinheiro, tem 15 Exatamente. versículos sobre oração, 500 sobre fé, mais 2.350 citações sobre riqueza e dinheiro. É, A Bíblia verdade, fala muito verdade. mais sobre riqueza e dinheiro do que sobre oração. E claro, Deus sempre nos alertando que o dinheiro é consequência, que a prioridade é ele. Então, o pastor Irineu colocou muito bem essa questão aqui, quando começou falando do temor a Deus. Porque se perder o temor a Deus, já era. Se Deus não for a prioridade, não vai ter dinheiro que vai suprir seu coração. Eu creio muito, pastor, assim, na questão da construção de riquezas. Primeiro que a gente tem que, na nossa vida, tudo que nós edificarmos tem que ter um princípio no reino de Deus. Nós não podemos edificar nada na nossa vida que não tenha um princípio. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz uma coisa no versículo 10, Mateus 6:10, né? Ele diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, o que é o reino de Deus? É Deus querer estabelecer na terra a vontade dele. Sim, Então, se olha no reino de Deus, é, no céu não tem pecado, não é a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa tem uma vida pecaminosa, não é que Deus não gosta daquela pessoa, Deus não gosta daquela vida que ele leva. Então, aquela vida só está em pecado porque aquela pessoa, ela veio de uma família, ou ela mesma, ela quebrou um princípio de Deus na vida. Então, verdade. é a mesma coisa a questão de riqueza e pobreza. Deus ama os pobres? Claro, Deus ama todo mundo, mas Deus não gosta de pobreza, porque no céu não tem nenhuma citação de pobreza, nenhuma. E nenhum fundamento, nenhum ensinamento do reino de Deus sobre pobreza. É porque às vezes a gente pode passar por uma pobreza aqui na Terra porque ter quebrado um princípio espiritual, ou quer seja dentro de um país, dentro de uma família, dentro da gestão pessoal. Então, a pessoa, quando ela quebra um princípio, ela vai entrar, fundamentar a vida errada. E aí entra Verdade. aquela questão que você falou. A maioria das pessoas pensa que pelo sofrimento Deus vai olhar elas com uma forma diferente, com mais pena, ou dó, esses sentimentos que Deus não tem. Então, na verdade, a gente precisa ser transformado e fundamentar a nossa fé e os princípios da nossa vida dentro dos princípios do reino. O que a Bíblia ensina sobre isso, aí a gente vai ver, claro que às vezes a gente tem falado até na igreja muito de coisa que Deus fala pouco, e falado pouco de coisas que Deus fala muito. Então, a Verdade. gente deveria dar mais atenção. É, Deus gostaria. Por que Deus ensinou tanto sobre finanças? Porque ele sabia que finanças é uma área muito assim, que as pessoas precisam de muita instrução, de muita luz, de muita informação para vencer. Por isso Deus colocou tanta informação. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, é, é, nos últimos tempos, as pessoas serão tempos terríveis, os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, ou seja, o mundo vai se egocentrificar de maneira que eles vão gostar mais das coisas e deles do que de Deus. E daí ele vai dizer assim, ó, toda palavra de Deus tem uma inspiração. Então, oração, que é espiritual, adoração, jejum, e dinheiro são ensinados no mesmo livro espiritual que a Bíblia. E no mesmo nível também, né, pastor? Exatamente. Então a gente tem que aprender que a gente não pode afrontar Deus. Eu tenho uma vida de oração, mas
quanto à instrução à luz da palavra de Deus, eu afronto Deus, eu não obedeço a palavra, eu me crio com a mentalidade do mundo, e aí eu me torno escravo, né? O que acontece muito hoje é que as pessoas são escravizadas em dívidas, vendem seu tempo para frente. Tem gente que já vendeu 5 ou 6 anos da vida para frente em prestação, e não tem Eu, mais esse eu, tempo. é, Irineu, pastor Irineu, é tão sério isso que a gente olha para aquele episódio quando um jovem rico procura Jesus Uhum, e ele chega até Jesus pensando em herdar mais uma coisa e Jesus questiona ele. E o final da história é a base que muita gente usa para dizer que rico não vai para o céu, para dizer uhum, que rico não é de Deus, porque no versículo 24 do capítulo 18 de Lucas, Jesus diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí o pessoal diz: olha, então quem tem riqueza é melhor se desfazer de toda a riqueza, porque quem tem riqueza não vai para o céu. Mas quando você olha o versículo 28, Pedro diz: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E a resposta de Jesus é é poderosa, porque diz assim: muito, muito. em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, não receba Exatamente. agora, não receba hoje, não receba enquanto vive, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, quer dizer, a questão não é ser rico, é onde a riqueza está. A riqueza nas mãos é uma bênção, a riqueza no coração uma maldição. A riqueza nas mãos significa que você está se servindo dela. A riqueza no coração quer dizer que você serve a ela. Então, assim, Exatamente. a gente começa a perceber que há um equívoco muito grande, muita gente falando isso, e para só nesse versículo se seguir para o capítulo 19, 20, e a seguir vai perceber Jesus na casa de Zaqueu, o homem mais rico de Jericó, um homem infiel, um homem injusto em alguns aspectos, e Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa. Por quê? Porque a riqueza não estava mais dominando o seu coração quando ele se viu de frente com Jesus, com o convite de É Jesus. Muito interessante poderoso. que o coração da gente, eu até trato um determinado capítulo aqui, eu trato sobre esse assunto. O coração não é lugar para guardar dinheiro. Dinheiro a gente guarda no banco, a gente guarda num cofre. O coração é um lugar para a gente guardar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus proteja a gente, que a palavra de Deus seja o iluminar da nossa sabedoria, dos nossos passos, das nossas decisões. Você não toma decisão por causa de dinheiro, você toma decisão por causa de uma instrução de Deus, por causa de decisões. Davi diz isso muito, né? Senhor, eu guardei a tua palavra em meu coração para não errar contra você. Então, no coração não é lugar de guardar riqueza, e nem pobreza, e nem ignorância. É a gente construir um tesouro com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Então, é muito importante, porque Jesus vai dizer isso, né? Ele vai dizer, a pessoa boa, ela tira do coração coisas boas onde é o tesouro dela. E a pessoa má, ela tira do coração coisas ruins, onde está seu tesouro, coisas ruins, porque ali é o seu tesouro. Então, é importante a gente, esse trabalhar de Deus é que, às vezes, nós ficamos dentro da igreja com crendices, não com Bíblia. Às vezes tem cristãos que aquela coisa assim, amor ao dinheiro é a raiz de todos os o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que está escrito lá, Ah, né? Quando Paulo mas vai isso é uma coisa comum, pastor Irineu. Eu demais, já demais. ouvi pastor pregando isso. Uhum, Olha, uhum. o dinheiro, quer saber? O dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, parece que eu tenho que me afastar do dinheiro, eu não posso ter um recurso, uma economia, eu não posso prosperar. Eu sei que quando uma pessoa ela serve, aliás, ela usa Deus para se servir de riqueza, isso é um problema. Uhum, Quando o coração uhum. dela está contaminado a esse ponto.
Não, ela tem que entender que Deus é pai e, como pai, Deus provê tudo o que ela precisa e ela vai caminhar segura, prosperando em todos os aspectos da vida, porque prosperidade não se resume a dinheiro, a gente sabe disso. Claro, Mas assim, eu já ouvi muita gente dizendo: o dinheiro, olha, o dinheiro é do diabo. Meu Deus do céu! O dinheiro é, é do e aí, diabo. É e aí porque, cria eu essas não sei se mentalidades. você já ouviu aquele, eu acho que você já ouviu isso também, porque eu já ouvi de você. Às vezes as pessoas dizendo assim, alguém dizendo, né? Você falou uma vez para mim que alguém disse isso para ti. Olha, porque o fulano lá, agora a gente viu quem ele é, só foi ele ganhar um pouquinho de dinheiro. Quer dizer, como se o dinheiro tivesse mudado a pessoa. Né? Na Na verdade, o verdade, dinheiro só estava dentro. manifestou. Estava dentro. Aquele. Exato, o dinheiro só potencializou o erro que estava lá, como a pobreza pode potencializar o mal. É essa questão de tratar. É interessante que olhar de forma invertida e inverter a palavra de Deus. Ó, esse texto aqui de primeira Ô, Timóteo, eu gosto. pastor Irineu, Hum, o Jason aqui acabou de escrever aqui. Dinheiro do diabo só se for nota falsa. é boa essa, boa, dá para até colocar. Mas é Vamos lá. interessante, ó. Júnior, ontem eu escrevi uma coisa na rede social, é o seguinte: eu escrevi assim, ó. Toda riqueza que você não usufrui dela é porque, de alguma forma, é uma sabedoria que você não aprendeu. Verdade. Em algum lugar você quebrou essa sabedoria de Deus. Mas Paulo vai dizer uma coisa em 1 Timóteo, muita gente inverte isso. Ele vai dizer assim, ó, 1 Timóteo 6,17. Diz assim, ó, ordene aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, Uau. nem ponham a esperança ou a confiança, algumas traduções dizem, na incerteza da riqueza. Antes, confie em Deus, que tudo, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Às vezes eu já vi gente ensinando assim, não, é que Deus está falando para os ricos desse mundo. Mas olha, o texto continua dizendo assim, aí Paulo diz, ordene-lhes que praticam o bem, sejam prontos a repartir, ricos em boas obras, generosos. E ele Verdade. vai dizer assim, dessa forma, agindo dessa forma, com esse propósito, a riqueza é uma bênção, e eles fazendo isso, eles vão acumular, né? A Bíblia diz: acumularão um tesouro para si mesmo e um fundamento para a vida que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa assim: puxa, se Paulo está escrevendo para pessoas no mundo, então não precisa da graça. Você vai comprar a salvação com boas obras. Mas não é isso que Paulo está ensinando e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você não compra a salvação, não tem como. A salvação foi paga por um único preço que é Jesus. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que a prática e o propósito com riquezas, ele está dando uma palavra para aquilo que Jesus disse. Paulo diz em Coríntios, olha, Jesus sendo rico se fez pobre para que vocês, na pobreza, agora fossem enriquecidos. Então, Paulo está dizendo para vocês que, mesmo que não tenham nada, agora Deus chama vocês de ricos, ou seja, de conquistadores com um propósito para o dinheiro, com um propósito para a riqueza. O grande mal não é o dinheiro. Não tem uma citação de Deus contra dinheiro. A citação de Deus é contra a falta de propósito. É a pessoa que ganha dinheiro, aí arruma uma outra família, larga a esposa, Meu ganha Deus. dinheiro, não tem mais tempo para se quebrantar na presença de Deus, para buscar Deus, para servir a Deus. Ele perde o propósito. E assim, tanto quando tem riqueza, como pela falta. Tem gente que não consegue servir a Deus pela falta das coisas. Então, o mais importante é a gente buscar a sabedoria e ser transformado, porque toda riqueza que você não usufruiu na sua vida foi por uma sabedoria que você não aprendeu. Então, é extremamente importante. Esse livro aqui, ó, Pastor Júlio, tem 64 mil palavras. 64, olha essa conta aqui, ó. Tem 64 mil palavras, a média. Um brasileiro que fez o segundo grau, que é a média do país, ele sabe 70 mil palavras. Então, ele se comunica usando 20% só.
na base de 14 a 15 mil palavras. Uau. A Bíblia tem 764 mil e poucas palavras. Vamos arredondar para 765 mil. Então, se um crente, estou falando para todo mundo, se um crente lê a Bíblia uma vez só, ele tem a chance de aumentar a sabedoria dele em 11 vezes. Uau. Uau. Então, Muito forte isso. o Não, que, repete, por favor, pastor ó, Irineu. um livro desses aqui, o livro Deus e o Dinheiro, naquele meu livro tem 400 páginas. Ele tem por volta de 80 mil palavras. Esse aqui tem 64 mil palavras. A média, ele conhece 70 mil palavras, todo o vocabulário dele. Ele usa só 20% disso para se comunicar. A Bíblia tem 765 mil palavras, é um pouco menos, um quebradinho, mas estamos arredondando aqui, 765 mil palavras. Então, uma pessoa que tem um vocabulário de 70 mil palavras, se ele lê a Bíblia uma vez, ele aumenta em 11 Vai vezes a sabedoria. expandir, vai aumentar. Então, Meu o Senhor, que, o coisa que linda. falta para nós, o que falta para É, nós é palavra de Deus iluminando, né? A gente gosta de decorar aqueles versículos de escola dominical, Salmo 119, 105, Salmo é 119, 105, a tua palavra é lâmpada para meus pés, luz para meu caminho, mas ela não é uma filosofia, essa é uma verdade, é uma luz mesmo. É uma luz para tomar decisões, é uma luz para tirar a ignorância, é uma luz para quebrar mentalidades tóxicas, mentalidades limitantes, toxicidade de religião. Tudo isso aí a palavra de Deus quebra. É que as verdade. pessoas, as pessoas elas querem um bolo pronto. Então, quando eu falo de códigos aqui, eu não estou dando uma receita de números para a pessoa jogar Não na é uma loteria. equação, né? Não, Não, na verdade, você ter um despertamento para as revelações de Deus para a sua vida, para você se envolver com a palavra de Deus, para essa luz da palavra ser a base, o fundamento das suas decisões, o fundamento da sua vida. Tudo que nós fundamentamos tem que ter um princípio no reino. Então, verdade. eu creio muito, foi o que me transformou a minha vida. Eu conto aqui uma experiência assim interessante, porque um dia eu recebi uma ligação de um gerente de um banco me cobrando. E eu estava Meu assim, Deus. um ministério grande, assim, correndo para lá, para cá, mas cartão de crédito estourado, cheque especial estourado, financiamento no banco, o que dava. E aí o gerente me ligou, eu fui lá. Eu fiquei muito indignado, porque eu tinha que gastar tempo atrás dessas coisas. E aquele dia eu fiquei tão indignado com aquela situação, Júlio, que aquilo me incomodou demais. Eu pensei, não é justo um homem de Deus estar numa situação dessa. E eu passei na frente de uma livraria e tinha um livro do John Maxwell sobre liderança pessoal. Eu achei bonito aquele título do livro, comprei o livro, botei na bolsa, fiquei no escritório o dia todo e fui para minha casa à noite. Quando eu cheguei, eu estava sozinho, estava no apartamento em São Paulo, a minha esposa estava nos Estados Unidos. Comecei a ler o livro. Quando eu comecei a ler o livro, cada palavra do livro é como se fosse uma flecha me atingindo. Vindo Tipo assim, tô, com tô força. liderando a minha vida tudo errado na área das finanças, né? Aquela traz um, um entendimento assim. Aí eu comecei assim, daquela indignação gerou um arrependimento. Lendo aquele livro, eu comecei a chorar, me arrepender. Eu falei, Deus, está escrito na tua palavra que a gente não deve de fazer dívida. Quem faz dívida se torna escravo daquele que empresta. Deuteronômio 28, a Bíblia diz que nós temos que Uau, emprestar, não tomar emprestado. E eu comecei, assim, ver o quanto eu tinha me distanciado, ou seja, quanto eu tinha me mundanizado. meu Deus. Assim, dentro de aspectos religiosos, e aí eu pedi muito perdão a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais transgredir, não quero desobedecer, eu não quero me sabotar. Porque quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente se sabota, a gente se Verdade. destrói.
Ninguém. A palavra de Deus é um princípio tão poderoso que quem quebra esse princípio, ele se quebra tudo. A, a, a palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Quanto mais uma decisão errada. Nós não vamos vencer. E aí eu chorei muito, pedi perdão para Deus. Eu lembro que eu estava assim, tão envergonhado. Pensei, Deus, como eu pude ir tão longe, desobedecer coisas tão simples da tua palavra, ordens tão significativas. E dentro desse ambiente de oração, arrependimento, choro, eu senti uma brisa, um vento passou por mim. E quando aquele vento passou por mim, dentro do meu coração, Deus disse: eu te perdoo. Mas aquele era um arrependimento tão genuíno, Júnior, que assim, eu não queria mais ser escravo de uma situação daquela. E aí foi aonde começou a mudar toda a minha relação, todo o meu pensamento. E aí eu falo assim, ó, hoje, quando eu tomei aquela decisão, não abençoa a minha vida só. Abençoa a vida dos meus filhos, abençoa a vida dos meus netos. Porque eu pagava milhares de reais de juros. E talvez se alguém fosse me pedir 50 mil reais para uma obra missionária, eu falava que era loucura. Mas pagar para um banco, eu ainda, puxa, consegui pagar. Estou feliz. Meu Senhor. A gente vê a ignorância, ela vai tomando forma na vida da pessoa. E aí, hoje eu trabalho, eu já não vou usar do que eu tenho. Eu já não tenho mais vida para gastar o que eu tenho. O que eu tenho, um dos propósitos é deixar uma herança, porque a Bíblia diz que o homem bom, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Verdade. Então, Verdade. aquela decisão minha mudou não só a minha vida, mudou a vida dos meus netos que vão receber herança. Então, é a importância de você entender esses códigos para você sair de ambiente de sofrimento, de tortura, de escravidão, mas assim, à luz da palavra de Deus. É o que eu ensino nesse livro aqui. Os Pastor capítulos. Irineu, é muito importante isso. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque com certeza eu creio que tem pessoas que estão agora participando desta live, e você está falando dos códigos da riqueza e tal, e alguém pode estar dizendo aí, não, mas calma aí, isso não é para mim, porque eu não tenho capacidade, eu tenho limitações geográficas onde eu moro, tenho limitações profissionais e tal, o trabalho que eu tenho não me permite ter um crescimento, poder conquistar. Qual é a palavra que você dá para uma pessoa assim? Ó, Júnior, quer ver uma coisa? É que o ambiente que a gente gera é muito de a gente não enxergar. Por exemplo, oportunidade de você crescer. Nenhuma época no mundo é tão própria para conquistar a riqueza quanto hoje. Não existiu na humanidade uma era para prosperar tanto quanto hoje. Por quê? Há algumas décadas ou séculos atrás, um bilionário, ele levava décadas para se tornar um bilionário. Hoje, tem gente que se torna bilionário num ano, 6 meses. É, Então, mas agora, olha, quando Deus mandou Elias na casa da viúva, vamos pegar um extrato por baixo, um extrato social. Elias chega para a viúva e fala assim: Ó, Deus me mandou aqui, você vai me sustentar. Ela falou: Não, não, você errou brincadeira. você errou a casa, porque eu tenho um filho que nós vamos comer um bolo e nós vamos morrer. Ela passou aquela questão: eu não tenho nada, eu não tenho oportunidade, estou morrendo, é o último dia de vida. Mas, na verdade, aquela mulher tinha muito. Ela É, tinha comida que ninguém tinha, ela tinha uma casa, ela tinha uma família, um filho, ela tinha muito, é que ela não conseguia enxergar. Então, o que eu vejo é que a pessoa, às vezes, ela se coloca num lugar tão negativo que ela não enxerga o que ela tem. Vamos pegar outro extrato de um cara grande, que era pequeno e se tornou Davi. Davi, ele era um salário mínimo da vida, cuidador de ovelha do seu pai. Foi projetado para ser um salário mínimo, cuidar das ovelhas do pai. Os irmãos pensaram que Davi ia ser um entregador de marmita a vida inteira, levar comidas para ele no exército.
Golias, o gigante, quando viu ele, falou: esse é um moleque. Aí você Verdade. pega a primeira crônica, Davi manipulando uma oferta para o templo de 105 toneladas de ouro, algumas décadas depois disso. 105 toneladas de ouro, que no dinheiro de hoje daria mais de 3 bilhões e meio de reais, só o ouro. Mais 245 toneladas de prata, mais 560 toneladas de bronze e mais tantas pedras preciosas e que a Bíblia narra. Davi se torna o homem mais rico e mais poderoso. Então, o limite é que nós é que formamos, nós é que montamos Uau. no lugar que vivemos, no ambiente, o número de notícias ruins que escutamos numa mídia, e vamos criando uma bolha de pensamentos limitantes. E aí deixamos de enxergar a oportunidade. Está cheio de cristão que faliu uma vez. Aí ele chega, eu chego vou pegar um exemplo. Eu vou numa conferência, o cara conta para mim essa história. Olha, eu quebrei 10 anos atrás, não consegui me endireitar. Você vai na outra conferência na semana que vem, nesse mesmo lugar, o que esse cara faz? Conta a mesma coisa para você. 10 anos seguidos, se pregadores forem lá, ele É a conta mesma história. ele está bloqueado numa coisa do passado. E isso faz com que ele só se diminua. Ele precisa ser desbloqueado por uma ação de Deus, por uma experiência com Deus, com a experiência da palavra de Deus. Ele precisa ser desbloqueado. Porque se ele vai ficar sempre falando do passado, ele está só regredindo. Aquilo entra numa espécie de depressão, um buraco, fica sem visão. Então, quando eu falo de códigos da riqueza, eu falo de qualquer pessoa enxergar a oportunidade de prosperar. No Egito, tinha 7 anos de seca, de fome, desgraça, e todo mundo não vendo oportunidade. O povo deu o dinheiro para José, deu o gado para José, deu a terra para José, deu o trabalho para José. Enquanto você só vê crise e problema, você só perde. José, no meio daquela crise, ele viu oportunidade. E ele só prosperou. Aonde José passou, ele prosperou. Porque José, ele tinha uma capacidade de ver oportunidade. Então, o que eu quero dizer para uma pessoa que está conosco aqui? Deus, ele tem oportunidades. Deus, ele não está atrelado ao plano econômico do mundo. Em Jeremias 29:11, Deus diz assim, ó: eu, o Senhor, o vosso Deus, eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de prosperidade, planos de esperança e plano de futuro. E quando Deus diz isso, não diz no melhor momento que eles estavam vivendo. Era num momento de caos, num momento de Exatamente. extrema dificuldade. Então, porque tem gente que diz assim, não, agora é a hora de eu viver tudo, agora é a hora de Deus falar comigo, porque agora está tudo redondinho. Mas não é assim que funciona. Não, na verdade, a gente precisa entender o seguinte, ó, crises, elas são cíclicas, elas existem e vão existir desde que mundo é mundo, governado principalmente por gente afastada de Deus. Agora, prosperidade é uma decisão de você ouvir a voz de Deus. Prosperidade é você decidir ouvir a voz de Deus. Eu decido ser próspero porque Deus promoveu isso. Não é porque eu sou bom, porque eu quero, porque eu faço. Não. Porque Deus determinou. Eu quero ouvir a voz de Deus, os ensinamentos de Deus, os códigos de Deus eu preciso descobrir para me prosperar. E essa é uma decisão. Porque, Júnior, se a pessoa realmente quer, Jesus disse: se ele bater, a porta se abre. Se ele pedir, vai receber. Um dia eu estava num congresso de oração, assim, depois do congresso, orando pelas pessoas, chegou uma mãe com a filha e falou para mim assim, pastor, ora para minha filha, ela precisa de cura, porque ela tem uma doença que não há Cristo que cura ela. Então, por que eu vou orar se essa fé aí? Eu falei assim, com a coisa negativa, um cabo negativo desse do lado, aí eu não tem
mesmo como Deus fazer milagre, né? Então, a gente precisa quebrar isso, quebrar esse comportamento. A gente precisa criar um ambiente profético ao nosso redor. Criar um ambiente de fé. Por exemplo, quando você senta, uma coisa bem simples, Júnior. Quando você senta na mesa com a sua família, com seus filhos, muitas pessoas deixam a televisão ligada, passando aquelas notícias negativas, oh, vai ser ruim, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, eles na mesa começam a ser comentaristas A notícia. daquela notícia ruim. Não, Não. e às vezes praguejando por causa da E notícia. aí você imagina a mente de uma criança, de um jovem, ouvindo, como que ela vai ter, assim, poder de decisões? É, é, o que o pai e uma mãe têm que fazer? Não, quando eu me reúno na mesa, pode ter um filho chegar e dizer assim, ó, tá difícil, eu não sei o que vai ser da minha vida, porque tá difícil. O pai tem que ter uma palavra de Deus, a mãe diz assim, meu filho, pode estar difícil para todo mundo, mas você tem promessa de É, Deus, está aqui, ó, da isso. palavra. Você tem que gerar fé nas pessoas. Você tem que gerar esse ambiente de fé ao seu redor para criar vida. Então, nós, muitas vezes, não praticamos coisas mais simples. Somos transmissores de notícias ruins, não. Lembra quando Davi foi levar comida para os irmãos na guerra? Golias, ele de manhã à noite, durante 3 vezes ao dia, ele por 40 dias ele levantava e 3 anúncios ele dava para Israel: vocês são os malditos, nós vamos acabar com vocês. E a Bíblia diz que esses 3 anúncios, não era muito, não, era 3 inserções só, do rei ao soldado, todo mundo começou a ficar com medo. Meu Davi chegou e viu aquela situação, mas Davi ele tinha uma experiência com Deus. A imagem de Deus dentro de Davi era tão poderosa que não tinha gigante, não tinha crise, não tinha leão, não tinha urso, ninguém era maior. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo chegou sobre Davi, Deus o tomou para si. Davi olhou aquele negócio e falou: vocês estão ouvindo notícia errada. A notícia para de Israel é Deus. que É, vocês são o povo vencedor. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? E aí a gente sabe que Davi mata Golias, né? Corta a cabeça fora, e a Bíblia diz que ele segurou a cabeça do Golias assim, ó, para a população, com o rosto o dia todo, não largou a cabeça de Golias. O que que Davi estava dizendo? Ó, gente, para vocês melhorar, tem que cortar a notícia ruim. Eu cortei ela no pescoço, tá aqui, não fala mais. Não, verdade. É isso aí. não tem mais. Não, tipo assim, você tem que chegar na sua casa e decidir, gente, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Não é uma religião, não é uma filosofia, é uma instrução de Deus. Chega de ouvir notícia ruim, de crise no mundo. Deus tem um Sério, plano para nós diferente. Deus tem um plano para nós diferente. Então, Deus vai alçar a gente para lugares maiores, voos maiores. Então, não tem pessoa que pode dizer assim, ah, eu sou limitado. Mas Deus não é. A Bíblia diz que em toda obra humana tem limite, mas na palavra de Deus não tem limite. Então, quer despertar, quer crescer, começa a profetizar a palavra, declarar a palavra, tem que desliga. escolher, tem que escolher muito bem, pastor Irineu, o que ouvir. Isso é uma. Quem erra no que ouve vai errar no que pensa, vai errar no que fala, vai errar no que age. Uhum, De verdade, uma coisa chama a outra. E o destino vai ficar comprometido, não tem como fugir. Né? A gente vê muita gente crente que está na igreja há muitos anos, e quando você vai conversar, você fica perplexo. Mas não é possível. Não é possível. A pessoa conhece os versículos da Bíblia, ele conhece tudo sobre igreja, uhum, ele conhece tudo que é louvor, ele sabe como as coisas funcionam. A gente fala na questão da igreja em si, mas você olha para a vida dele, uma vida miserável. E quando você começa a conviver, percebe que aquela pessoa tem vícios no que fala, tem vícios, às vezes, até de jogos. É uhum. triste, é triste. Mas Porque esse livro, ele é muito importante, porque assim, a gente vê muitas pessoas escrevendo sobre finanças,
mas é sempre, eu digo assim, redundante, é a mesma coisa e tal. E eu tenho percebido que as colocações que Deus te deu para colocar nesse livro, aliás, eu vejo que esse, por exemplo, Os Códigos da Riqueza, é um livro que, quando a pessoa começa a ler, vai ter um confronto, Uhum. depois vai ter uma inspiração no final para a pessoa sair com uma missão de vida para alcançar um novo patamar, um novo nível, algo diferente da parte de Deus. Então, isso é muito bom, porque é uma Você sabe, Júnior, que um dos capítulos que eu acho que é assim, ó, eu começo escrevendo o capítulo e digo assim, olha, esse é o capítulo de maior bênção financeira que eu vou ensinar no livro. E sabe sobre o que que eu falo? Sobre perdão. meu Deus. A maioria das pessoas não prosperam nos seus caminhos, às vezes emocionais, espirituais, financeiros, porque estão parados em algum gatilho que não conseguiram perdoar, não conseguiram caminhar, estão parados. Os maiores problemas que têm familiares são por falta de perdão na área financeira. Então, na verdade, esse livro ele é impactante. Quando você assim lê esse livro, são códigos mesmo para mudança, para a pessoa praticar aquilo que Jesus diz em Lucas 6, né? Aquele que ouve a minha palavra e E a a pratica, né? E a pra... pratica. Então, esse será semelhante a um sábio que plantou a sua casa na rocha e vem tempestade, porque vem para todo mundo, mas vai bater e não vai derrubar, porque essa pessoa está plantada dentro dos códigos de Deus, ela está plantada dentro da vida de Deus. Ela não vive da circunstância externa, ela vive de um lugar que ninguém vê, mas ela Ué, é forte sustentado demais. pela estrutura da palavra. Verdade, verdade. Que coisa tremenda. Você falou de 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10, né? Uhum. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, a pessoa briga e não perdoa. Por causa do dinheiro, a gente vê contenda no meio de um casal que aparentemente estava tudo certo, mas o dinheiro acaba se tornando um vilão. A gente começa a perceber que, por causa do dinheiro, dois amigos que andavam lado a lado, de repente, eles rompem Mas a amizade. assim, por causa do amor a isso, né, O Júnior? amor, isso aí é Porque verdade. se a pessoa não tem amor ao dinheiro, eu não vou sacrificar uma amizade por causa de dinheiro, eu não vou sacrificar meu casamento por causa de dinheiro, não vou sacrificar minha família por causa de dinheiro. Dinheiro eu conquisto. Uma das razões, ao meu ver, que aquele jovem se afastou de Jesus, o jovem rico, ele não era um conquistador, ele não era um ganhador de dinheiro de riqueza. Aquela riqueza tinha vindo de uma herança, e o medo de você perder quando você não é um conquistador faz com que você perca todas as outras coisas que são importantes e você se agarra naquilo que são coisas. O, Então, quando o você. medo, o medo de perder o dinheiro significa que esta pessoa tem avareza? Você entende dessa forma? Essa pessoa tem. Claro, sem Eu, sombra de dúvida. eu até conto que uma vez eu atendi uma pessoa, um grande empresário, e ele falou para mim assim, pastor, eu não consigo dormir, eu sofro com ansiedade, eu falei, mas o que está acontecendo, irmão? Não, pastor, é porque eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho dezenas de milhões de dinheiro. Eu falei, ah, Uhum. é? Eu tenho uma conta muito abastada. Eu tenho medo de perder tudo. Eu falei, mas Na você verdade, fez. na Eu, verdade, eu, eu esse cara não tinha dinheiro, o dinheiro tinha ele. tinha ele. Eu perguntei, mas você fez alguma coisa errada para conquistar isso? Tem alguma coisa que você pode ser. Vamos lá, alguém pode pegar esse dinheiro de você? Não, pastor. De forma honesta, trabalhando muito bem e tal, muito dedicado. Mas eu vi Acho que cortou tua voz um pouco aí, Júnior. Cortou tua voz, não estou te ouvindo. Ah, tá. Voltou. que me ligou Ah, aqui. tá. Tá. A minha filha me ligou. Então você vê que a pessoa está. Tranquilo. É interessante, ó. Você quer ver uma coisa, Júnior? Que pouco tempo atrás, na pandemia, um homem muito rico em Nova York, um investidor,
Ele perdeu numa noite 2 bilhões. Ele tinha 19 bilhões de dólares, perdeu 2 e ficou com 17 bilhões. E ele se matou. Agora, você imagina, você Não, imagina 17 bilhões de dólares, se ele fosse contar o dinheiro em notas de 100 reais, de 100 reais, com a vida que ele tinha, ele contando o dinheiro 24 horas, pessoalmente, ele não conseguiria contar aquele dinheiro. Então, a gente tem que ser tratado por Deus para que a gente seja um conquistador. Existe assim, ó, eu acho que assim, existe basicamente duas filas de pessoas no mundo. Uma fila é os que estão presos em consumo por exemplo, o que que inspira mais uma pessoa? É você conquistar ou você consumir? Tem pessoa que tem, eu tenho desejo de ter um carro, eu tenho desejo de viajar, eu tenho desejo de ter uma casa. Ela está baseada nos desejos, então ela está na fila de consumo. Qualquer coisa que lançarem no mundo vai atrair ela. Esse é aquele que não prospera. O que prospera é o conquistador. É aquele que ele não vive por desejo, ele é um conquistador, ele conquista, ele é senhor sobre a diferente, riqueza. diferente. Quando ele quer um carro, ele não tem desejo, ele vai lá e compra, porque ele conquista. Quando ele quer fazer uma viagem, ele vai lá e faz, porque ele conquista. Então, e agora trazendo assim para uma lição básica, eu não estou falando de você começar a vida com milhões. Se você ganhar R$ 2.000 e começar a poupar R$ 200 por mês, fazer sobrar e começar a juntar, você já troca de fila e você já é um privilegiado, porque você começa a ser um conquistador. Não é aquele que, assim, vive para administrar as crises, né? Porque tem gente que se tornou tão especialista na escassez que ele pensa, puxa, graças a Deus esse mês que eu consegui prorrogar metade das minhas contas para o mês que vem. Uau, uau. Então, ele se torna tão especialista num vício errado que aquela desgraça se torna um prazer. Então, a gente precisa mudar de fila. A gente tem que sair da fila do consumo, do desejo, para a fila da conquista. Então, Sair do consumo para conquista. o Deus sempre fala de conquistador. Deus não fala de consumista. Quando Deus pediu para entrar na Terra Prometida, e é interessante, Júlio, vamos falar uma coisa aqui, ó. Depois temos que encerrar essa live, senão ela vai até madrugada aqui. Mas, ó, Josué e Caleb, eles foram na Terra Prometida. Entraram na Terra Prometida. Quando eles saíram, voltaram, Moisés ainda era vivo e disse para Caleb, Caleb, o Hebron, aquela região do Hebron, é sua. Você caminhou com seus pés lá, ela é sua, essa terra é da sua casa, da sua Como família. Moisés te prometeu. Moisés foi testemunha das coisas de Deus. Isso. É, Passou 45 anos e Josué e Caleb não tomou posse da terra. Quando ele já era um velho, é que ele entendeu essa oportunidade. Ele disse: puxa, Moisés disse para mim que era minha e da minha casa. Mas Josué, agora eu entendi. Eu vou tomar. Eu sei que está cheio de gigante lá, mas eu vou tomar posse, porque essa é a minha terra. O que acontece com muitos crentes? Eles estão lotados de promessa. Já verdade. viram, mas não tomam posse. Não são conquistadores. Não são conquistadores. Então, estão esperando que Deus vai fazer, né? Não, Deus quer que você conquista. Por isso que É isso. o conquistador, ele é diferente do consumidor. O consumidor é atraído por desejo. O conquistador, ele conquista. Ele não tem medo. É propósito que move ele, né? Exatamente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo básico. Se hoje alguém viesse, o próprio Deus falou, Júnior, agora que você tem uma igreja estabelecida, grande, eu quero que você saia. Você saia. Você vai, você vai começar lá em outra cidade do zero. Se você é um conquistador, não tem problema nenhum. Verdade. Está dentro de você.
a conquista. Verdade, Você vai ser verdade. um sucesso. Agora, para o cara que é só consumidor, você pode dar um trabalho bonito, você pode dar uma herança grande, ele vai botar tudo fora, ele vai botar tudo a perder. É interessante porque a mentalidade dos 10 espias, dos 12 que foram enviados por Moisés para observar a terra prometida, eles tinham uma mentalidade de consumo. Exatamente, tudo Josué ganhado. e Caleb tinham mentalidade de conquista. Exatamente, É exatamente. justamente isso, é muito É, forte. é interessante porque Deus disse assim, olha, é, Deus faz algumas observações, né, para Israel. Deus vai dizer assim: olha, eu vou levar vocês para uma terra que vocês vão beber leite de vaca que vocês não criaram, vão comer fruta de árvore que vocês não plantaram, Não pensaram. vocês vão comer mel de abelha que não cultivaram, mas vocês precisam entender que a terra tem cheia de gigantes lá e vocês precisam conquistar ela. E a, Uau, e a uau, primeira e a primeira ação de Josué a atravessar o Jordão foi a conquista de Jericó. Era uau. Deus ensinando eles a conquistar. Então, a gente olha, hoje, os cristãos, eles têm a promessa, têm a palavra, mas não sabem, não são conquistadores. Eles se tornaram escravos desse mundo dos desejos. Você entende? É aquele vício que eu acho assim, ó. O filho que cresce numa casa que o sofá foi comprado em 60 parcelas, a televisão em 60 parcelas, o carro em 200 parcelas. Ele está dentro um vício. Quando ele tem 18 anos, ele vai ganhar um número jurídico, um CPF. E aí ele vai ganhar um crédito. E aí vai ganhar um crédito, ele vai ficar feliz. Puxa vida, agora eu tenho meu crédito. E ele não entende que está se tornando um escravo num sistema. Verdade. Está se tornando um escravo num sistema de consumo, de desejos. Então, na verdade, nós não temos que ter essa mentalidade mundana, nós temos que ter uma mentalidade igual o judeu tem. O judeu não é um escravo desse mundo, ele é um senhor, ele é o que empresta dinheiro, ele cumpre a palavra, ele é um mordomo, né? Ele é um mordomo. É, Então, a gente precisa tirar essas crendices que foram ensinadas dentro da igreja, tóxica, né? E crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Deus chamou a gente para ser um conquistador. Deus chamou você que está nessa live para ser um conquistador. Verdade. Conquistador com propósito, ter um propósito nas coisas que Deus coloca na sua mão. Ser um mordomo, um conquistador. Mas tá aí, ó. Gente, vocês estão Muito, acompanhando a muito. live. Nós estamos falando de alguns assuntos que estão nesse livro aqui, ó. Os Os códigos códigos da da riqueza. riqueza, o que Deus ensina sobre conquistar riquezas. Isso aí. É forte esse livro. Você não tem que ter apenas esse livro na sua biblioteca, você tem que ler e praticar esse livro aí, que vai mudar sua mentalidade, vai levar você para um novo nível, em nome de Jesus. Júnior, É isso. se alguém quiser adquirir o livro, pode entrar nesse aí, ó, ou o site, né? Ou o WhatsApp que tem aí. São dois canais de venda. Se você comprar o livro até segunda-feira você ganha uma mentoria, né? Então, lá tem vários, você pode comprar um livro, dois livros ou três livros, você ganha três acessos. É uma mentoria que eu vou ter com todo mundo que comprou o livro e você vai poder receber uma palavra de Deus e vai também poder conversar comigo, fazer algumas perguntas, tá? Isso tem que ser até segunda-feira. Aí você também tem frete livre para qualquer lugar do Brasil, tá? Você não paga o frete e você vai pagar três vezes se você quiser, sem juros também, tá bom? Então Muito tá aí, ó, canal para você pedir esse livro, adquirir, pode comprar um para você. Tem gente que está comprando assim de quantidade, Júnior, para dar. Pastores estão comprando para dar para os obreiros, para, enfim, semear na vida de pessoas, né? Você pode fazer isso também. Júnior, bênção estar com você, meu lindo. bom Domingo nós demais. vamos. Domingo, Domingo eu vou estar aí na é, igreja, ó. Pessoal da Mais de quem, Cristo, eu vou estar aí na quem igreja domingo. é da Mais de Cristo vai poder adquirir o livro aqui, vai Uhum. ser uma grande bênção, tá? Na vida de cada um que está aí. Eu fico feliz de estar contigo nesse momento, tá bom? Estou te esperando domingo aqui. Você que está participando dessa live, que Deus te abençoe grandiosamente, que você viva tudo que o Senhor tem prometido na sua palavra, porque tem coisa que está na palavra, não é para ser apenas admirada, não é apenas para ser observada, mas é para ser vivida.
Então isso é muito importante, tá bom? Gente, Bom demais estar contigo. Te amo, beijo tá? do coração. Eu queria declarar uma palavra de bênção para todo mundo que ouve a gente. Que Deus Amém. abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abra os seus olhos para você enxergar uma nova oportunidade de Deus e ser um conquistador nessa terra. Que Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. A live vai ficar salva aqui.